Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e nós vamos para o nosso devocional do dia 7, a oferta da viúva pobre, e nós vamos estudar Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Nós estamos seguindo uma ordem cronológica dos eventos. Então a gente estava em Mateus, agora a gente passou para Marcos, mas estamos pegando aí a ordem dos eventos. Como você sabe, você vai orar, vai ler a passagem e vai passar pela linha do tempo. Isso aqui é muito importante, você trabalhar com a criançada para a criançada ir ganhando essa noção de sequência dos eventos, como eles estão acontecendo. Isso é muito importante e como você também já sabe que eu já falo em todas as videoaulas, esses dois eventos o que nós estamos celebrando na Páscoa. Mas olha só que interessante, você que é adulto, você se lembra que essa passagem da oferta da viúva pobre está nesta última semana de Jesus? Talvez não. Então, com essa linha do tempo, você sempre está passando, isso vai ficar memorizado para a criança. E é importante, no conhecimento bíblico, ela lembrar desses eventos aí, quando a gente for celebrar aí essa Páscoa, pegando esses eventos, que é a última semana de Jesus. Então você orou, leu a passagem bíblica, passou na linha do tempo, vamos entender um pouquinho. Eu amo essa passagem, galera, de verdade, eu assim sou fã número 1, eu vou até me segurar aqui para não entrar no lado pessoal, porque eu tenho até uma história na minha conversão e tudo mais com essa passagem. Mas enfim, essa passagem é uma palavra muito boa para nos lembrar da maneira que Deus vê as coisas, que não é igual à maneira que os homens vê. Então vamos lá. Marcos capítulo 12, versículo 41. E aí a gente está então agora no Evangelho de Marcos. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar dinheiro. Muitos ricos contribuíam, vamos destacar aqui, com grandes quantias. Guarde isso daqui, importante até lá na nossa observação e interpretação. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Então aqui a gente já tem um contraste, né? Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Eles lhe deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Olha só que importante, porque o próprio Jesus ele já vai fazer aqui uma explicação do que significa ela ter dado mais do que os outros. Por quê? Humanamente falando, e você pode trabalhar isso aí com seus filhos, que é bem legal, a grande questão é, eles colocaram muito dinheiro, grandes quantidades. Ele estava ali no templo, isso acontecia ali na entrada, porque as mulheres nem podiam ir mais lá para outras partes do templo, e a galera começou a colocar muita grana, depositar bastante dinheiro ali. Então vinham ali as pessoas e colocavam, né? Muitos ricos, pessoas, né, bem de vida e tudo mais. Aí vem uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Só que aí Jesus fala o seguinte, ela deu mais que ele. Mas peraí, Jesus, vamos pegar um número aqui, né? A galera, sei lá, colocou 20 mil reais e ela colocou 50 reais. Como que isso é mais? Aos olhos de Deus, ele não está vendo a quantidade numérica da oferta, ele está vendo o coração, ele está vendo a disposição. E aqui tem várias questões, porque os ricos eram aqueles influentes, eram aqueles importantes, e eu já quero deixar aqui um destaque que Jesus não tem nada contra a riqueza, tá bom? Isso aqui não é um elogio à pobreza e uma crítica à riqueza. Muito pelo contrário. Não importa
quanto você tem, sua condição financeira. O que importa é o seu coração. Mas é muito interessante porque Jesus usa esse contraste social aqui de financeiro, porque primeiro ele está elogiando uma mulher viúva pobre. Você sabe que a viúva lá no Antigo Testamento tinha toda uma questão, ela tinha que ser cuidada porque ela era desamparada mesmo. Inclusive Tiago fala para cuidar dos órfãos e das viúvas. Então Jesus está dando um exemplo que para o judeu é assim, ela era a mais improvável daquela que poderia fazer uma oferta significante. Mas ela faz uma oferta e Jesus fala assim, ela deu mais. E aqui é muito legal porque o próprio Jesus explica. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, presta atenção nisso, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Por isso que o problema não é se você está em pobreza ou se você está em riqueza. Mas aquela mulher, ela deu algo acreditando, confiando que Deus deveria ser honrado, não exatamente com as suas finanças, mas com essa intenção de entregar tudo para Ele. Gente, isso aqui é sensacional. A gente sempre fala muito lá de Samuel, né? Uma passagem que a gente usa falando sobre que Deus não vê como o homem vê, aquela situação de Davi lá, que eles escolheram o irmão mais velho, aí chega lá Davizinho e fala, mas é esse. E o próprio Deus fala para Samuel. Samuel era um profeta experiente, ouvia a voz de Deus desde criança. Mas aí o próprio Deus vai lá e fala assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Tá? O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Aqui é uma passagem que tem esse mesmo ensinamento, uma passagem que não tem nada a ver lá com quando Davi vai ser ungido rei por Samuel, mas tem o mesmo ensinamento. Então o que nós vamos, primeiro de tudo, observar nessa passagem? Então vamos começar observando que Jesus observava, redundante, hein? As pessoas depositando grande quantias de dinheiro nas caixas de oferta e elogia uma viúva pobre que colocou apenas 2 moedas. Isso aqui é o que a gente pode observar no templo. De repente você em casa pode até fazer uma dinâmica, quem sabe com dinheiro mesmo ou com outra coisa. Olha, essa quantidade aqui é maior do que essa. Mas quando Jesus olha, ele elogia e ele diz que a viúva deu mais. Espera aí, como é que é isso? Será que Jesus não estava vendo direito? Será que Jesus não sabe contar? Será que, poxa Jesus, olha a quantidade que o outro deu, olha aqui. Não, não é isso. A grande questão é que, agora vamos para a interpretação. Antes, aqui na observação, fala dessa questão da viúva, dessa questão da pobreza, que era meio que a viúva era praticamente ser condenada a ser pobre, se ela não tivesse os filhos ali, se ela não tivesse ninguém para cuidar dela. Não era igual hoje, não. Vou sair, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, né? Então, tinha uma questão especial de ser uma mulher pobre e viúva. E aí, o Senhor mostra que o importante não é a quantidade. Nós ainda estamos falando aqui de oferta de grana, daquilo que foi colocado no gasofilácio ou na caixa de ofertas, né? O Senhor nos mostra que o importante não é a quantidade que entregamos, mas a disposição do nosso coração. Como eu falei, o próprio Jesus explica ali na passagem, porque ele poderia simplesmente falar, olha, essa aqui deu mais do que eles. Não, mas ele vai lá e explica que o deu mais é porque ele estava olhando o coração, a disposição dela, que ela estava a fim de entregar tudo para Deus, não estava presa às coisas aqui do mundo. Por isso que isso não é uma crítica a ser rico ou ser pobre, mas é uma crítica àqueles que são gananciosos. E lembra que Jesus estava no templo, então tinha os líderes ali era o lugar de ensino. E vocês lembram da purificação do templo, que também era uma condenação à questão da grana, do lucro, da ganância. E Jesus está falando assim, cara, vocês estão pensando só em vocês, e ela não, ela está pensando em Deus. Sensacional. Bom, a aplicação, que é onde você vai, então, fazer esse devocional ser específico para o seu filho. Pegue situação com data, hora, local, para que o seu filho possa visualizar o que ele está aprendendo aqui. Então, devemos entregar toda a nossa vida para Jesus. Esse aqui
é o grande ensinamento e o mais importante. Novamente, isso aqui não é um ensino sobre dinheiro. O dinheiro, a situação de dar oferta, está sendo usada por Deus para trazer o ensino de que Ele quer toda a nossa vida. Você que está assistindo essa videoaula, pode estar assistindo essa videoaula em uma condição social muito boa, ser uma pessoa muito rica, milionária, e você também pode estar assistindo essa videoaula sendo uma pessoa pobre, sendo uma pessoa que não tem tanta condição financeira. Saiba que aos olhos de Deus, vocês podem ser tratados iguais, ou aos olhos de Deus, vocês também podem ser tratados de maneira diferentes. Por quê? Porque ele não está olhando a questão da grana, mas do coração. Poxa, tem um muito rico, muito pobre, mas os dois estão com o coração disposto para Deus, para entregar tudo para Deus. Então fale isso com os seus filhos. Olha, a gente tem condição financeira, mas não é o nosso dinheiro. É a nossa disposição a Deus. Ou o contrário, olha, a gente não é uma pessoa tão rica assim, mas Deus também não está preocupado com isso, Ele está muito preocupado com o nosso coração. Sabe que hoje em dia as crianças são muito consumistas, elas são incentivadas a isso. Em casa a gente tem que, tretar contra isso, tem que confrontar isso, porque a gente percebe assim que o mundo quer, né, fazer nossos filhos extremamente consumistas, comprar, ter, e aí a gente começa a colocar muita esperança na questão financeira. E nada contra ser rico, ser milionário, ter dinheiro, isso é uma bênção. O problema é quando o nosso coração não está inteiramente dedicado a Deus. Quais são as coisas aí na sua casa, quais são as coisas aí com seus filhos que você precisa lembrar ele de que Deus está preocupado em que ele entregue tudo no coração dele, na vida dele, na disposição dele para Jesus, e que isso vai ter uma consequência, vai ter um desdobramento na questão financeira, mas isso vem depois. Porque você vê, uns deram muito, outra deu pouco, mas ele estava olhando o que vinha antes, que era o coração. É isso aí, mais uma videoaula para te abençoar. Não esqueça, se você tiver dúvida, nós temos o nosso WhatsApp, você pode tirar dúvida comigo, manda uma mensagem lá. Olha, eu preciso esclarecer mais esse ponto ou outro, estamos aí para ajudar, tá bom? E lembre-se de algo mais importante, não é apenas um momento devocional, é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dele na vida dos seus filhos. Paz do Senhor, valeu, tchau, tchau.